E de olho na safra, nós chegamos na região do Cerrado Mineiro, uma das principais áreas de produção de café no Brasil. Aqui no Cerrado, nós tivemos o prazer de falar com muitos produtores, pessoas que para nós são verdadeiros empresários da cafeicultura, porque além do tempo e da dedicação para com a terra, eles investem bastante em tecnologia, buscando retirar do cafeeiro o máximo possível em produção e qualidade. Para entender melhor a realidade do Cerrado Mineiro neste ano de 2020, nós tivemos o prazer de falar e entrevistar alguns produtores que puderam repartir conosco um pouco do seu conhecimento. Então, Serginho, a gente está aqui na sua lavoura e você havia comentado com a gente que a realidade desse ano está bem distante daquilo que você acostumou a fazer, né? E aquilo que você acostumou a perceber. Nas lavouras novas, você me disse que tem uma situação particular. Como que está aí as lavouras novas, as lavouras produtivas que você vem cuidando, manejando aí durante os anos? O que a gente pode perceber de diferente para a safra que vai ser colhida em 2020, no ano de 2020, com relação às anteriores? Nós somos acostumados nas lavouras novas, ter uma média até 5 safras consecutivas, uma média estável. Essa lavoura aqui, ela teve uma produção boa ano passado e tivemos uma surpresa muito grande. Ela houve uma desfolha, houve secas de ramo, né? Uhum. E como você vê aqui, praticamente não tem carga esse ano. Isso foi uma coisa que aconteceu aqui na região, não só na minha lavoura, mas na maioria das lavouras. Aconteceu logo após a colheita uma desfolha muito grande. Certo. E que resultou nessa queda de produção aqui para 20, né? Certo. São lavouras de segunda safra, né? E a gente teve como sinal o que aconteceu foi altas temperaturas em janeiro do ano passado e depois junho e julho Muito frio. muito frio. A região aqui foi atingida com as geadas, o que aqui é raro acontecer geadas. É uma coisa nova. Foi nova aqui. E também como esse crescimento de área aqui em outras regiões de Minas se deu onde começa a plantar café em áreas com mais problemas climáticos, de mais baixas. Abusaram um pouco da sorte, né? Então, também aqui, eu acho que na nossa região, deve ter pego aí de 5 ou 10% da área plantada que foi atingida, não só por queima da planta, uma geada que queimou, mas uma geada que tirou a safra. Serginho, e a gente percebeu que quando a gente teve as floradas, talvez até em função do alto estresse hídrico pré-florada, as plantas vieram com uma florada sensacional. Pelo menos foi isso que a gente ouviu em grande parte das regiões por onde a gente passou. Aqui na sua fazenda, a florada também foi muito significativa? Não, a florada foi maravilhosa, né? Quando você vê muita flor, é sinal que tem pouca folha. Exato. Né? E a florada maravilhosa. Aí depois nós tivemos outubro temperaturas de até 38 graus. Consequentemente é o que você está vendo aqui. Outra coisa interessante, para mim teve uma florada só. É interessante, normalmente você tem 2, 3 floradas. Para mim foi uma.
Então, normalmente você tem uma florada boa, primeira, a segunda uma florada às vezes média, baixa, e depois você tem outra alta, mas não tão alta como a primeira. Então, como foi numa florada só, a exigência de água da planta também foi maior numa vez só. Então, Alan, você estava me contando que a gente tem aqui um exemplo claro de como deveria estar uma lavoura nova, que após a primeira catada seria um ano de uma safra muito boa. Você quer nos mostrar, por gentileza? Então, para mostrar para você, olha para vocês verem a intensidade da vareta, né? A grossura, né? O preenchimento da vareta de uma variedade é Cauã novo. E como vocês podem observar também, não tem a perda, porém foi menor em relação à outra área que eu vou mostrar para vocês. Se a gente mantivesse essa uniformidade aqui em todas as plantas, provavelmente nós teríamos uma safra bem melhor, uma produtividade maior, né? Perfeito. E eu vou tá mostrando do outro lado ali para vocês agora, o vazamento de uma planta que é de outra variedade, na mesma lavoura, porém a perda, como vocês podem observar, a vareta toda vazia, a perda foi bem grande em função da intempérie climática. Você pode observar que o estresse térmico pós-florada realmente impactou bastante no pegamento da florada, como vocês podem observar. Certo, a gente tem aqui alguns exemplos, se você considerá-la, de algumas rosetas que ficaram falhadas, né? Com certeza. Pelo que você estava explicando pra gente. E além dessas rosetas falhadas aqui, a gente percebe que a quantidade de grãos, mesmo na barra do café, ela deixa a desejar um pouco, né? Com certeza. Você pode observar que mesmo com a intensidade de frutos na barra, você ainda consegue notar muito no termo bruto, né, no termo chugo, as rosetas estão bem banguelas, né? Exatamente. Elas estão as rosetas vazadas, né? Perfeito. Então, é justamente isso que a gente tem para mostrar aqui dessas lavouras mais novas, lavouras de primeira safra, sofreram bastante com o estresse devido às altas temperaturas no pós-florado. Quando a gente visitou algumas lavouras aqui no Cerrado e acabamos nos perguntando o porquê da lavoura não estar produzindo aquilo que a gente imaginava que ela poderia produzir, a gente percebeu que acabava se tornando uma realidade. No entanto, nas nossas rodagens aqui, acabamos de encontrar uma lavoura que vem de um esqueletamento no ano anterior e uma produção que justifica a gente dizer que é uma produção realmente considerável. Nós temos, primeiramente, como uma lavoura esqueletada deve ser, nós temos um comprimento de galho bastante grande, com um número de rosetas satisfatório, um enchimento de grãos também muito bom e uma amplitude de produção muito boa. É simples de vermos o quanto de diferença nós temos nas diversas realidades. Considerar um galho com essa vida, com a quantidade de rosetas e rosetas completas, é considerar uma lavoura irrigada, pós-esqueletamento, com uma nutrição perfeita. Basicamente, é o mais importante. E é aí que a gente encontra o fator comparação. Porque o produtor que fez um procedimento de manejo da lavoura, onde ele escolhe ter um ano de safra zero, ele acredita que a lavoura dele no próximo ano vai estar, no mínimo, próximo do que apresenta essa lavoura.